Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Naquele esquema, leio o título para me dar a introdução porque eu vou falar, mas se você quiser ler a matéria, vai ao site. Então, o site que eu vou utilizar hoje é a coluna do Fla, para a gente ter algo para falar sobre esse nosso Mengão e vai ser aquela análise fora de série. Vamos lá. Departamento médico faz mágica. O Flamengo se destaca no ranking de lesões, fecha os top 20. É isso aí. O Flamengo vem trabalhando, fechou muito pesado, teve problema com seus médicos. O, o antigo da Uni saiu, depois veio o médico que falou da lesão do De La Cruz, que agora me fugiu o nome. E agora tá com outro médico, mas o Flamengo segue recuperando os atletas muito rápido. Foi um investimento caro que o Flamengo sempre faz equipamento novo, que ajuda a melhorar o jogador. O Flamengo está sempre investindo e sempre trazendo para o departamento médico os melhores equipamentos. Isso aí é louvável. Então, assim, depende do jogador também que recuperar. E cada vez mais o Flamengo está investindo, e cada vez mais o Flamengo vai investir nisso. Vamos para a próxima notícia aqui. O Flamengo tem plano especial para alcançar o auge de Samuel Lino em 2026. Ontem eu falei a matéria sobre parecido com essa no GE. Samuel Lino acho que vai estar naquele momento de adaptação à camisa do Flamengo. Acho que é um jogador que faz um contra um, pode se entrosar melhor com os jogadores. Ele se entrosou muito bem com o Pedro, forma aquele ataque. Carrascal, Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, o time flui muito bem. Jogadores que se aproximam, tem toque de bola refinado, tem habilidade e se encontra em campo. Quando forma esse quarteto ali na frente, o Samuel Lino joga muito bem. Com os outros jogadores falta uma certa adaptação. É um jogador que se movimenta muito, tem melhorado sua finalização. Ele pega um pouquinho nessa quesito de finalização. Quando entra Cebolinha normalmente é mais agudo na sua finalização, puxa para a perna direita, já chuta, ou tenta o cruzamento. O Samuel Lino não, ele puxa para um lado para o outro. Mas acho que é um detalhinho ou outro. Ele chegou no meio do ano, o Flamengo fez vários jogos, não tem muito tempo treinamento para você aperfeiçoar. Acho que agora vai ser da pré-temporada, ele tem cada vez mais chances de evoluir. Acho que a Serra não teve férias, acabou lá o campeonato europeu, já veio para o Flamengo, então não teve esse tempo de férias que ele está tendo agora. Acho que isso tudo acrescenta um bom ritmo esse ano. Vamos para mais notícia. Everton Ribeiro é direto sobre o trabalho de Felipe Luiz após ano histórico do Flamengo. Ele rasgou a elogio, falou que o Felipe Luiz já estudava antes, mas o Everton Ribeiro tinha chance nesse time sim. Acho que ele fazendo ali, revezando com a Arrascaeta ali no meio campo, acho que tinha espaço. Ele que escolheu jogar, tá certíssimo, o jogador do talento dele para ser titular, e é titular em qualquer time, e foi ser titular no Bahia, é importante para levar o Bahia ali entre os primeiros colocados. Já o Felipe Luiz cada vez mais vai melhorar seu trabalho, cada vez mais vai evoluir o seu empenho. Então, o negócio é tranquilizar e tocar a vida. Vamos para mais notícia. Emerson Royal pede pé no chão
do Flamengo para 2026. Conquistamos já, mas já passou. É isso aí. Acho que o Flamengo não pode se empolgar, não pode, como posso dizer, ser vaidoso, tem que ser humilde, não esquecido, saber que ano que vem é um ano todo novo e a torcida vai querer esses títulos tudo de novo. Vamos para mais notícias. Flamengo encerra 2025 com a maior média de público do Brasil, veja os números. Isso aí é fantástico. Acho que o Flamengo conquistou tudo que conquistou esse ano por isso. A torcida acha que está ansiosa pela construção do novo estádio, que vai estar a possibilidade de hotel. Então o Flamengo passa a ser um ponto turístico do Rio de Janeiro. Muitas vezes muitas pessoas de outro estado como eu só vai para o Rio para assistir o Flamengo, para estar com o Flamengo, não vai para passeios, vai por causa do Flamengo. Então o Flamengo torna um lugar fazer turismo no Rio de Janeiro, o jogo do Flamengo. Então, essa bilheteria grande que enche estádio também tem muito a ver com isso. E o Flamengo tem que explorar mais esses torcedores de todos os estados. Cada estado tem que o Flamengo foi esse ano, foi bem recebido, teve aquela recepção na entrada do hotel, na saída do aeroporto. E o legal é isso, é trabalhar cada vez mais consciente, cada vez mais claro, esquecido com torcedores de outro estado do Rio de Janeiro. Já falei, Flamengo Espírito fez, tinha que ter um Flamaster, que tem um projeto Flamaster, levar as taças para os torcedores tirar foto em outros estádios, outros estados, usando ali o estádio deles para conseguir fazer essa festa Flamengo. E acho que o Flamengo conseguiria trabalhar esse público forte de outros estados, que seria muito bom, muito mais lucrativo. O Flamengo não pode ficar somente com futebol e tal, tem que sempre renovar. E o futebol americano, basquete americano, mostra muito bem quando você consegue trabalhar com as torcidas, com o torcedor, você consegue ali fazer com que gere, como posso dizer, gere um poder econômico muito, muito grande. O futebol americano só existe nos Estados Unidos e é uma coisa bilionária. Vende para outros países. Teve esse ano aqui no Pacaembu um jogo deles, foi no Pacaembu, foi no estádio do Palmeiras, não lembro direito, que também não foi no estádio do Corinthians, que eles fizeram um jogo ali promovendo o futebol americano. Então é uma coisa que vende em outros países, vende em outros negócios. Também tem que também criar algo para que consiga movimentar, consiga gerar mais recursos para o Flamengo. Então fica aí para o presidente, por questão do marketing, nessa época de Natal, preencher os corações rubro-negros de algum evento, alguma coisa que faça atrair o público para o Flamengo e não ficar nessa falação. Vamos para mais notícia, mais interessante. Essa aqui que é muito interessante. Flamengo consegue redução dramática de dívida e se aproxima do zero. Veja o número. O Flamengo deve só 96 milhões. Acho que já vendeu o Juninho por 5. Com certeza vai conseguir vender os outros jogadores desse elenco fantástico que o Flamengo tem e pagar essa dívida. Mas a ideia não é pagar essa dívida, e sim
trabalhar com uma dívida saudável. O que seria uma dívida saudável é aquela que você tem recurso para pagar. Você faz a dívida, mas você tem recurso. Tipo assim, para mim encontrar um jogador pagando parcelas 4, 5 anos. É uma dívida que o Flamengo tem, mas que o Flamengo consegue pagar, se quiser, à vista, porque tem recurso para pagar à vista. Então, isso aí é muito bom para o Flamengo, é um trabalho que eu volto a exaltar o Eduardo Bandeira. Foi corajoso, falou que o Flamengo ia passar perrengue, passou perrengue, um time muito feio, mas ele conseguiu apagar aquela dívida do Flamengo e gerar receitas bilionárias que hoje o Flamengo tem. Então, fica aí essa reportagem muito interessante. Outra reportagem aqui para falar mais um pouquinho. Ídolo do Flamengo revela que ficou noites sem dormir após derrota para o Paris Saint-Germain no Mundial. Foi o Petkovic. Eu acho fantástico. É um jogador que ainda não esqueceu o Flamengo, vive o Flamengo, ama o Flamengo. Então, assim, e a Flamengo TV tá aí. Acho que é um canal que pode contratar esses jogadores, até pro time Flamaster que eu tô falando, que pode ser explorado em outros estádios. Trazer para ele ali, fazer os seus comentários, fazer uma mesa redonda pós-jogo do Flamengo, que é bem interessante, para você discutir sobre o Flamengo, falar sobre algum jogador. Eu acho que isso aí é interessante, o Flamengo investir mais nesse canal. Mais uma notícia aqui também muito interessante: Léo Pereira fecha 2025 com o zagueiro mais utilizado no Flamengo. Isso mostra a entrega desses jogadores nesse ano. Léo Pereira jogou demais, teve aquele vacilo ali quando o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas teve um ano fantástico, se entregou demais fisicamente, tecnicamente evoluiu demais. Então é um jogador que o Flamengo contratou aqui do Brasil. Eu sou um pouquinho com o pé atrás em relação a isso, mas a gente tem que elogiar quando necessita. É você contratar um jogador do mercado nacional. Eu não acredito que o jogador possa render, mas Léo Pereira é um exemplo. E Léo Ortiz é outro exemplo que rendeu. Também tem jogadores que também não rendeu, foi o caso do Alan, que foi comprado aqui no mercado nacional e não rendeu. E o Flamengo que tem até a notícia aqui, o Flamengo estabelece contratação prioritárias e planeja elencos 2026, onde o papo fala que dá idade até 26 anos. Eu vejo assim, pode estar certo, mas pode estar errado, né? Gastar uma grana boa e o jogador não render. Então a gente tem que ter paciência em relação a esses quesitos. Então vamos esperar, como falei, esse momento do ano é muita notícia sem fundamento, pode fazer análise do jogo e das coisas do dia a dia, assim, questões do Flamengo, mas agora é muitas especulações, então o assunto fica um pouquinho mais raso. Então vou finalizar hoje a análise lá comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.